Olá pessoal, aqui é o professor Diego e eu gostaria de estar falando um pouco sobre a matéria da teologia. Na teologia, existem algumas perguntas norteadoras que nos auxiliam, que nos ajudam muito na compreensão e discernimento da interpretação de textos. E isso é muito importante para nós porque isso retém a nossa concentração, a informação que nós vamos conseguir obter, ela é bem maior, ela é mais abrangente, ela abre-se um leque. Quando nós fazemos essas perguntas para os textos, por exemplo, de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, eles, por meio do escrito deles, eles nos dão a resposta. E o nosso entendimento ele é muito maior, a nossa concentração. Às vezes, pontos que às vezes a gente não havia percebido por meio dessas perguntas, a gente vai obter. A nível de língua portuguesa, diga-se de passagem, já que nós estamos falando de um aprofundamento para o melhoramento do meu próprio conhecimento, a nível de língua portuguesa, quando você lê qualquer texto que seja a primeira vez, você vai estar tendo uma informação geral de tudo aquilo que você está lendo em uma determinada página. Vamos dizer que você está lendo uma página de um livro, um parágrafo de um determinado livro, de determinado assunto. A primeira leitura, você vai ter um entendimento e uma compreensão geral de tudo aquilo que está naquele texto. A partir do momento que você repete essa mesma leitura, seja um parágrafo, seja uma página, a partir do momento que você faz a sua segunda leitura, você consegue agora compreender um pouco melhor e a observar certas coisas que não estavam tão claras na primeira leitura. Na segunda leitura, ela já aparece. Essas informações elas estão completamente desfragmentadas na primeira leitura. Na segunda você consegue perceber pontos que na primeira você não havia percebido. E já na terceira leitura, caso você aplique isso na sua vida, quando você lê o mesmo texto, o mesmo parágrafo pela terceira vez, você vai ter uma compreensão muito maior, bem melhor do que da primeira e da segunda. Porque na terceira vez vai se juntar tudo aquilo que estava fragmentado, vão começar a se fragmentar, a sua compreensão, interpretação, entendimento, ela vai ser muito melhor e muito maior. E diga-se de passagem, como professor, eu digo isso, por exemplo, na legislação. Você que quer tirar a sua CNH, sua habilitação, quando você for fazer a sua prova no Detran, pelo Detran lá, é essencial que você leia a pergunta com calma. Leia e releia a pergunta quantas vezes forem necessárias, porque a partir do momento que você leu a pergunta, você entendeu o que está sendo perguntado, a resposta nas opções, que são múltipla escolha, a resposta nas opções, ela vai ser muito mais clara. Se você tiver estudado a matéria corretamente, tiver feito algumas atividades como simulado, se você tiver baixado um aplicativo, estudado um pouco, se empenhado, se esforçado para você ter uma noção de uma pré-experiência do que vai ser a prova do Detran, você vai se sair bem. Mas é essencial que você leia a pergunta com calma para uma maior compreensão. Então, quando a gente ler com atenção, a gente tem um entendimento muito maior, nós fazemos jus ao nosso tempo de dedicação para estudo, a gente sai dali realmente realizado depois daquele período. Eu vou tirar 1 hora, 2, 3 horas, vou estudar o dia inteiro. Quando você sai dali sentindo que você aprendeu algo, você se sente feliz, realizado, satisfeito, porque você viu resultados. E essas perguntas norteadoras, elas dão resultados, desde que aplicadas da forma correta, desde que aplicadas constantemente. Então, perguntas como onde, quando, porquê, como e para quê, quando você faz elas para determinados textos, você tem a resposta de volta. Então, é como se fosse a lei da semeadura. Você está plantando a semente, são as perguntas. A lei da semeadura como retorno, você colhe aquilo que você planta. Você fez pergunta, você vai obter resposta. E nos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, isso é muito importante e interessante, porque Mateus ele escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gentios, João escreve para a igreja. Então, cada um desses evangelistas ele tem um público-alvo. E quando você faz essas perguntas, onde, quando, como, porquê, para quê, para esses autores, você vai conseguir entender muito mais os 4 evangelhos, principalmente porque são as obras que narram sobre a história e a vida do Senhor Jesus Cristo.